E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que surgiu várias vezes aqui no canal em momentos diferentes, que é sobre correção de simulado. Até no último vídeo que eu postei aqui falando sobre o que eu fiz na minha reta final pro Enem no ano em que eu passei em medicina, no qual eu falei que a partir de setembro, mais ou menos, todo dia eu pegava uma prova, um bloco de 45 questões, seja de matemática, natureza, humanas ou linguagens, para resolver e fazia uma correção para que eu pudesse ir melhorando a minha agilidade de prova e corrigindo alguns erros até o dia da prova do Enem. Realmente, o mais importante quando você pega uma prova antiga para resolver ou quando você faz um simulado não são as questões que você acerta. Na verdade, você está fazendo esse simulado para identificar os seus pontos fracos e conseguir corrigir antes da prova oficial. Por isso que a correção desses simulados, dessas provas que você faz, não pode se limitar a você simplesmente olhar o gabarito e ver o que está certo e o que está errado. Você precisa fazer um momento de análise dos teus erros para que você consiga traçar uma estratégia para evoluir para o próximo simulado. O jogo é sempre esse, você faz um, identifica alguns erros, consegue corrigir uma porcentagem desses erros que você identificou, para que no próximo simulado você já consiga um desempenho melhor e aí você vai conseguindo aumentar gradativamente a faixa de questões que você acerta. Eu até peguei os simulados que eu fiz durante o ano passado, nem todos eles eu fiz nesse momento do final do ano que eu falei pra vocês, e tem alguns aqui que são impressos, mas que eu não resolvi. Eu vou até passar pra uma prima minha que tá fazendo o Enem, ver se ela usa, porque, né, senão só gastar papel à toa. Mas aqui nesse bloco tem vários e eu vou escolher alguns para mostrar para vocês como fazer na prática essa correção. É bacana entender algumas coisas logo de cara. A primeira delas eu já falei para vocês aqui na introdução do vídeo, que o mais importante não são as questões que você acerta, e sim as questões que você erra. Isso implica que o simulado não pode ser um momento que vai abalar tua confiança, que vai te deixar mal psicologicamente pro dia da prova. Não é para isso que o simulado serve. Você vai fazer muitos simulados nos quais você não vai atingir o desempenho que você quer atingir, nem o desempenho que você precisa atingir, e tá tudo bem. Isso é completamente normal, inclusive é bom que você encontre essas dificuldades no momento do simulado, porque o desempenho que importa mesmo, que vai ser levado em consideração para correção e para tua classificação, é o teu desempenho na prova oficial do Enem. Então não é para o simulado virar uma coisa negativa, não é para você ficar com medo de errar, porque ele serve justamente para isso, beleza? Segunda coisa que é de extrema importância também, você precisa saber se cobrar resultados e se cobrar desempenho de uma maneira adequada. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em setembro, a prova do Enem é em novembro, então tem pouco tempo até a prova. Eu sei que vocês já estudaram vários conteúdos, mas todos vocês têm conteúdos que vocês ainda não estudaram. Inclusive tem conteúdos que vocês não vão estudar, porque são conteúdos que não são tão incidentes na prova e não vale a pena o esforço nesse momento do ano. Logo, a gente tem que ser bem lógico quando a gente está fazendo o simulado. Se você errar uma questão de um conteúdo que você ainda não estudou, de um conteúdo que você não vai estudar porque não deu tempo de entrar no teu cronograma, essa questão não tem que entrar nessa tua cobrança de desempenho. Na verdade, vai ser um erro que você vai desconsiderar. Mesmo que você queira fazer um curso com uma nota de corte muito alta, para você atingir essa nota, você não necessariamente precisa acertar as 45 questões em todas as provas. Então, lógico que, mesmo na prova oficial, vão ter questões que você vai errar, porque você não vai conseguir fazer. A mesma coisa vai acontecer no simulado. Então, você não pode nem ficar aborrecido porque você errou uma questão de um assunto que você não viu, e você também não vai fazer nada em relação a isso. Esse é um ponto muito importante. Não é uma questão que entra na tua estratégia após simulado, você não vai fazer a correção completa dessa questão, você não vai começar a estudar esse assunto do zero, é um erro que realmente você vai ignorar. Ao passo que você tem sim que se cobrar desempenho mais dos conteúdos que você já estudou. Então, eu já estudei, Felipe, toda a parte de geometria plana. Eu sei calcular todas as áreas, eu já vi várias aplicações. Então, se caiu uma questão desse assunto e eu errei, eu tenho que ver por que eu errei. Será que eu só tive uma falta de atenção? Será que eu preciso rever algum ponto que eu esqueci? Então, esse tipo de cobrança tá valendo. A última coisa, já entrando aqui na nossa prática de começar a corrigir os simulados, é que você precisa fazer uma diferenciação das questões que você errou. Começando pelo que eu acabei de falar, questões de assuntos que você ainda não estudou e nem vai estudar ainda até o dia da prova. Apenas ignore esse erro, ele não vai entrar na nossa estratégia agora de correção. Questões de assuntos que você ainda não estudou, mas ainda vai estudar para o Enem. Você salva essas questões
bonitinho, coloca, sei lá, um post-it lá se você fez o simulado impresso, ou então bate um print da tela dessa questão que você fez no simulado digital, por exemplo, para você voltar nela e tentar resolver essa questão de novo depois que você estudar o conteúdo que ainda falta estudar. Porque a gente está em setembro, mas ainda dá tempo de ver alguma teoria até a prova do Enem. E nesse tipo de questão já dá pra gente esclarecer uma dúvida muito forte, que é: quando eu vou corrigir um simulado e eu percebi que eu errei uma questão de um assunto que eu ainda não estudei, eu estudo esse assunto naquela semana, eu estudo aquele assunto naquele dia ou não? Não necessariamente, você tem que seguir a tua organização de estudo teórico normal. E isso varia de caso para caso. Se você, nesse momento do ano, já terminou de estudar tudo que você tinha se programado para estudar e agora está realmente só fazendo simulados, aí beleza, é um assunto que vale a pena? Você viu que você errou uma questão sobre esse assunto e é um assunto que vale a pena você estudar? Coloca um momento da semana para você ver a teoria desse assunto, fazer todas essas revisões e voltar nessa questão. Agora, você ainda está seguindo um planejamento de estudo teórico e você sabe que você ainda vai chegar nesse assunto, deixa para estudar esse assunto só no momento que já está programado. Depois, quando isso acontecer, você volta nessa questão que você deixou salva para você ver se você consegue resolver agora com esse conhecimento novo que você tem, ou se você ainda tem alguma dificuldade. Agora, em relação a questões de assuntos que você já estudou, que você já fez questões separadas, né, listas de questões isoladas, que você já fez revisão, mas mesmo assim você errou. Aí sim, vamos começar aqui a nossa estratégia de correção do simulado, que você pode fazer tanto logo depois que você termina, quanto um dia depois, durante a semana. Isso também fica livre. Eu só recomendo que você não deixe passar de uma semana para outra, até porque o ideal é que na próxima semana já entre outro simulado, outras provas. Então é importante que você já tenha feito o trabalho de correção para que você possa ter a oportunidade de evoluir no próximo simulado. Vamos lá, vou pegar aqui um dos simulados que eu fiz. Tem uns que eu não cheguei a fazer, que eu vou separar. Inclusive já me perguntaram muito se eu já fiz simulado do SAI, se eu recomendo. E eu já fiz, mas eu não lembro, não lembro mais como era. E esse daqui, inclusive, eu imprimi o primeiro dia inteiro e não cheguei a mexer nele, não resolvi. Aqui tem os de matemática e eu ia colocando o número de acertos com uma bolinha em cima, mas eu lembro que eu comecei com 32, 33, só que eu não tô achando, mas eu vou pegar esse daqui pra dar de exemplo pra ver as questões. Uma coisa que eu sempre fazia era marcar o tempo que eu tinha levado pra fazer, então esse daqui tinha sido 2 horas e 25 minutos. Daí, gente, depende. E também tem algumas diferenças entre as matérias, mas, por exemplo, em matemática é tudo muito prático, então muitas vezes a gente não precisa nem sair do simulado para entender o nosso erro. Essa questão aqui, por exemplo, eu errei ela, né? Ela estava fazendo uma pergunta em relação a esse gráfico. Depois, quando eu já sabia a resposta correta, eu consegui ver onde eu tinha errado, então eu não precisei nem sair daqui. Foi uma questão que foi um erro só por má interpretação de dados mesmo. Já essa questão aqui, eu não estava entendendo por que eu tinha errado logo quando eu corrigi. Eu marquei uma alternativa e era outra. Então, a primeira coisa que eu faço quando isso acontece, e eu ainda não tenho como afirmar de cara que é um assunto que eu ainda não estudei ou outra coisa, a primeira coisa que eu faço é pesquisar a resolução no Google. Então, eu pego o começo da questão e jogo no Google, porque geralmente tem resolução tanto em vídeo quanto em texto. A questão já começa, o índice de desenvolvimento humano é na medida, aí eu coloco só o começo no Google e já tem várias, tem vídeo com a resolução em vídeo dessa questão. Eu gosto mais de resolução em texto. Primeiro eu vejo a resolução em texto, se eu não entender eu vejo a resolução em vídeo, mas isso vai de cada um. Eu tinha feito um raciocínio de que x ao quadrado, por exemplo, seria maior do que x, porque eu estava pensando em valores maiores do que 1. Mas quando os valores são menores do que 1, se você tem um valor menor do que 1 e você eleva ao quadrado, vai ser um número menor do que o número que você elevou. Eu consegui ver na resolução em texto, mas se eu quisesse, tem resoluções em vídeo também de vários canais. E aí é só clicar e assistir, tem vários professores que fazem resolução da prova do Enem. E aí várias anotações eu ia fazendo na prova mesmo. Então, por exemplo, essa questão eu errei porque eu esqueci de fazer uma soma. Tem que somar os já feitos, então fica assim, assim, assado. E aí eu ia fazendo essas anotações na prova, e principalmente em matemática e natureza, você já vai aprendendo e tendo mais atenção para os próximos, né, simulados. Por exemplo, essa daqui, eu fiz eu vi a resolução na internet e anotei aqui dentro da prova mesmo.
e com isso eu já tinha conseguido entender. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Comenta aqui embaixo quantos simulados você está fazendo por semana, qual é a tua estratégia, se você ainda não está fazendo simulados, como é que você corrige. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Se você está chegando agora por aqui, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!